Livro A Crise da Morte, de Ernesto Bozano. Segundo depoimento dos espíritos que se comunicam. Capítulo 11. 11º caso. Encontro num volume recentemente publicado na Inglaterra intitulado From Folklore Dead, de 4 que estão mortos. O que os 4 defuntos, a que alude esse título, dizem da existência espiritual concorda com o que têm dito todos os que os precederam, não obstante o sensitivo, por cujo intermédio esses espíritos se manifestaram, ignorar todo esse gênero de literatura. O livro, aliás, é um resumo substancial das revelações fundamentais transmitidas por tantos outros, acerca da existência espiritual. O médium, que serviu para a transmissão da mensagem de que se trata, é uma literata inglesa, conhecida e distinta. A senhora C. A. Dawson Scott, que jamais cuidara de pesquisas psíquicas. Eis o que a este propósito escreveu ela. Minha atitude, relativamente às pesquisas psíquicas e ao psiquismo em geral, compreendidas, nesta última expressão, também as crenças religiosas, era a do mais claro agnosticismo. Os conhecimentos humanos a este respeito me pareciam por demais rudimentares para justificarem uma opinião qualquer. Muitas pessoas sentem a necessidade de criar para si mesmas uma hipótese explicativa do mistério do ser. Quanto a mim, de nenhum modo senti a necessidade de reconfortar nesse sentido meu espírito, recorrendo aos espíritos. Sendo as alegrias e as dores apanágio de toda a gente, tomava a vida tal como era. Conseguintemente, a minha atenção se concentrava na existência cotidiana. Não me interessavam os destinos da alma. Ignorava se a morte suprimia ou não suprimia a individualidade, mas o problema me era indiferente. E esse estado da alma persistia em mim até a idade de 30 anos. Meus dias se passavam em intensa atividade, vivia exclusivamente do presente. Uma grande dor, que de súbito atingiu a existência ditosa da senhora Dawson Scott, despertou nela um certo interesse pelo problema da sobrevivência. Seu marido, doutor em medicina, voltara da guerra em estado de esgotamento nervoso, agravado pelo fato de haver na sua família uma forma hereditária e deprimente de hipocondria, spleen. Daí resultou que um dia o Dr. Scott se suicidou, ingerindo uma dose de ácido prússico. Foi em consequência dessa grande dor que a senhora Dawson Scott começou a se interessar pelas experiências mediúnicas a que, na própria residência, se entregavam as irmãs Safto, com as quais mantinha ela relações. Foi visitá-las e assistiu a uma pequena sessão tipológica, no correr da qual teve a manifestação de seu defunto marido, que deu provas de identidade e lhe aconselhou ensaiar-se e escrever mediunicamente. Em resumo, ela seguiu o conselho e conseguiu sem demora comunicar-se psicograficamente com o marido. O ponto essencial desta narrativa é que a senhora Dawson Scott começou a escrever mediunicamente quando ignorava tudo relativamente às doutrinas espíritas. Apesar disso, as mensagens mediúnicas por ela obtidas constituem uma síntese admirável do que afirmaram e constantemente afirmam tantas outras personalidades mediúnicas, que se comunicam em todos os países. Note-se que já é o 4º caso, com que nos ocupamos, em que os médiuns, por intermédio dos quais foram recebidas longas mensagens sistemáticas de revelações transcendentais, tudo ignoravam em matéria de doutrinas espíritas e de fenômenos metapsíquicos. Considere-se ainda que, no caso em questão, do mesmo modo que nos outros 3, 4º, 6º e 7º casos, os médiuns escreviam as respectivas mensagens na solidão de seus gabinetes, o que também exclui a possibilidade teórica, antes fantástica, segundo a qual suas subconsciências teriam captado nas subconsciências dos assistentes os conhecimentos que manifestaram. Isto dito,
Passo a transcrever o que o marido morto narrou com relação à sua entrada no meio espiritual. Perguntou a senhora Dawson Scott ao espírito: quais foram tuas impressões, quando te separaste do corpo? Resposta: quando despertei, achei-me num meio novo e fiquei extraordinariamente surpreendido de me sentir vivo, pois me lembrava muito bem de que ingerir o veneno. Olhei à volta de mim e notei uma mudança geral no aspecto das coisas que me cercavam. Tudo era diferente. Os objetos tinham uma aparência evanescente, as árvores pareciam sombras. Experimentei apalpar uma delas e minha mão penetrou no tronco. Observei que, no lugar onde se achava este, perceptível-me era uma espécie de movimento intenso, como se ali houvesse uma aglomeração de átomos infinitesimais, agitados por movimentos turbilhonantes. Pergunta: teu corpo permanecia estendido no mesmo lugar? Resposta: eu tinha disso uma ideia vaga, contudo não liguei importância ao fato. Dirigi-me para o hospital, notando com surpresa que me transportava sem caminhar. Penetrando ali, notei que percebia bem as enfermeiras e os doentes, mas que todos me apareciam como sombras, ao passo que percebia no meio deles muitas pessoas de formas distintas, porém que me eram desconhecidas. Essas entidades se aperceberam de que eu as mirava com um olhar espantado e se apressaram a vir ter comigo, dirigindo-me a palavra e dando-me as boas-vindas com expressões afetuosas. Estive longo tempo sem me inteirar da realidade, que elas não falavam, que me transmitiam seus pensamentos. Depois de algum tempo, deixei o hospital e fui-me, a céu aberto, em companhia daquelas entidades, que me informaram de achar-me no meio espiritual. Tudo o que via ao meu derredor era extraordinariamente interessante, surpreendente, agradável. A atmosfera parecia radiosa, sentia-me rejuvenescido e cheio de animação, ditoso pela novidade do meio e pelo alto grau da felicidade que via estampada no semblante das entidades que me rodeavam. Estas procuravam todas testemunhar-me amizade, mostrando-se muito solícitas para comigo e fazendo-me admirar as belezas do mundo onde viviam. Não tardei a granjear bons amigos entre elas. Notara que as entidades em cujo meio me encontrava obtinham por si mesmas as coisas de que necessitavam, criando-as pela força do pensamento. Experimentei fazer o mesmo, pensando na minha pessoa, tal qual era em vida, e, no mesmo instante, me achei provido do meu corpo antigo. Pensei, em seguida, na roupa que trajava e me vi vestido, tendo nos bolsos os objetos que costumava colocar neles. Mas, o que sobretudo me surpreendeu era a rapidez com que me transportava. Pensava em me achar num dado lugar e no mesmo instante lá me encontrava. Não precisava ir a esse lugar, meu transporte de um ponto a outro não demandava tempo. O fato se produzia incontinenti, como no conto do tapete mágico, páginas 68 a 72. Pergunta: mas, que faziam essas entidades espirituais? Resposta: trabalhavam na sua própria evolução. Eram todos espíritos de defuntos, que para aqui tinham vindo muito degradados pelo meio terreno. Foram vivos que, tendo tido possibilidades intelectuais, não as puderam desenvolver no meio terrestre, agora se auxiliavam mutuamente em preparar a evolução das possibilidades intelectuais que se encontravam latentes nelas. O meu desenvolvimento espiritual também fora grandemente retardado, por causa da hipocondria que me acabrunhava. Ditoso, pois, me senti em cooperar com outros para a evolução comum. Que imensa alegria experimentamos, ao verificarmos que as nossas faculdades espirituais se reavivam, que certos dons espirituais, de que não tínhamos certeza, de que, durante a vida, apenas fazíamos vaga ideia, efetivamente existem e podem agora desenvolver-se e ser utilizados. Adquirimos confiança em nós mesmos, sentimos-nos, pela primeira vez,
homens capazes de alguma coisa. E nisso não há unicamente uma consolação. Há um encorajamento para a ação. Dá-nos o pão cotidiano, deixa de ser uma prece que tenhamos de dirigir a Deus. O nosso alimento é espiritual e a nossa mentalidade pode livremente aproveitá-lo. Apesar disso, quando se chega ao meio espiritual, fica-se durante algum tempo sujeito aos prejuízos e às inibições sensoriais adquiridas no curso da existência terrena. Mas, não tardamos a nos desabituar inteiramente de umas e outras, diante da grande realidade da existência espiritual. Página 156. A causa principal de tantos crimes no mundo dos vivos, isto é, a necessidade que cada um tem de alimentar-se, não existe aqui. Ou, com maior exatidão, não temos mais necessidade de alimentar-nos, no sentido preciso do termo, se bem que aqueles dentre nós, que ainda queiram satisfazer ao prazer de se alimentarem, possam proporcionar a si mesmos a sensação de que o fazem. Páginas 73 e 74. Limito-me a citações que acabam de ser lidas. Embora meus leitores se achem em condições de notar por si mesmos as constantes concordâncias habituais que existem entre cada episódio da obra da Sra. Dawson Scott e os episódios precedentemente referidos, não será inútil que alguns eu passe em rápida revista. Concito-os a notarem, por exemplo, que, no caso que nos preocupa, as primeiras impressões do morto dizem com a circunstância de haver ele percebido que não caminhava, que se transportava, pairando acima do solo. Os vivos lhe parecem sombras e os espíritos seres substanciais. Conversando com estes últimos, julgara que eles lhe dirigiam a palavra, quando apenas lhe transmitiam seus pensamentos. A mais forte das surpresas não tardou em se lhe apresentar também a ele, isto é, a de perceber que as entidades, em cuja companhia se achava, obtinham tudo de que necessitavam criando-o pela força do pensamento. Também ele, o espírito do Dr. Scott, percebeu que lhe bastava desejar ir a um lugar qualquer, para se sentir transferido no mesmo instante a esse lugar. Enfim, não tardou igualmente a notar que muitos espíritos de defuntos, ainda sujeitos à contingência de satisfazerem certos hábitos inveterados, contraídos durante a vida terrena, podiam proporcionar a si mesmos a sensação desses hábitos, graças à força criadora do pensamento. Notem ainda que o funcionamento habitual e matemático da grande lei de afinidade, graças à qual cada um tem forçosamente que gravitar para o seu semelhante, levou o Dr. Scott a fazer parte de um grupo de espíritos que chegaram ao meio espiritual muito degradados pelo meio terrestre, no qual não tinham podido desenvolver suas possibilidades intelectuais. Daí, como eles não eram responsáveis por essa falta de evolução, resultou que o meio para onde gravitou o Dr. Scott não correspondia a um estado espiritual inferior, era, ao contrário, um meio radioso, como convinha, a fim de encorajar para a ação espíritos que, sem terem disso a culpa, se conservaram atrasados. Esta circunstância dá ensejo a que toquemos numa questão, que deve ser esclarecida, no que concerne ao Dr. Scott. Ele se achava num meio luminoso, conquanto se houvesse suicidado, o que estaria em flagrante contradição com as afirmações unânimes das outras personalidades mediúnicas, segundo as quais em severas sanções incorrem os que se tornam culpados desse ato de pusilanimidade ante as provas que nos reserva o destino e que devemos suportar valorosamente. O sensitivo, Sra. Dawson Scott, ignorava a existência dessa contradição nas mensagens que obtivera. Pessoas amigas, porém, lhe a assinalaram. Ela, então, pediu uma explicação ao defunto, que respondeu nestes termos. Há um outro fator que se deve ter em consideração, é que aqui não somos absolutamente da mesma opinião sobre grande número de questões. Limitei-me a te referir minhas experiências pessoais,
disse que fora acolhido calorosamente no mundo espiritual, onde ninguém me questionou sobre o meu fim. Acrescentei que minhas primeiras impressões foram de alegria, por me ter livrado do corpo. Isso não impede que outro espírito possa considerar as coisas de um ponto de vista diverso, ou, melhor, que outro espírito, nas minhas condições, possa ter outra sorte. Em suma, expressei minha opinião pessoal e nada mais. Página 107. Esta resposta longe está de haver esgotado o assunto, entretanto, constitui uma nova ilustração da grande verdade que o espírito do Dr. Scott procura incessantemente inculcar à mentalidade da sua mulher, isto é, que os espíritos desencarnados, longe de se mostrarem oniscientes, julgam de acordo com a experiência pessoal de cada um, exatamente como ocorre no mundo dos vivos. Segue-se que as opiniões que eles emitem devem ser acolhidas com reserva, pois que não representam mais do que opiniões pessoais, ou experiências pessoais daqueles que podem às vezes saber um pouco mais do que nós no tocante a certas questões, mas, é tudo. Ora, no caso com que nos ocupamos, vê-se que o espírito que se comunicava, descrevendo o meio radioso em que veio achar-se, de modo algum declarou que a mesma ditosa sorte espera os outros espíritos de suicidas, nem, por conseguinte, que alguém está autorizado a matar-se, sem incorrer em graves responsabilidades na existência espiritual. Os fatos, na realidade, são muito outros, mas, a verdade a esse respeito escapara ao Dr. Scott, que não refletira sobre a circunstância de que, se ele se encontrou num meio de luz, não obstante o seu suicídio, foi por não lhe caber a responsabilidade da ação insensata que praticara, a qual, nele, resultou de uma enfermidade psíquica hereditária, conhecida em psiquiatria sob o nome de melancolia e que muito frequentemente termina com o acesso de loucura do suicídio. Parece-me que o que deixo dito é o suficiente para eliminar a única contradição, aparente aliás, que se poderia notar nas mensagens mediúnicas cujo exame empreendi, consideradas em relação aos ensinamentos das outras personalidades mediúnicas.